naquela palavra. Seja para viver ou morrer, ele conquistará. Ali haverá só uma coisa que pode ser conquistada: aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Deus abençoe. Vamos ler Apocalipse 5, do verso 1 ao 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mais uma vez, grande Criador, o Senhor tem dado a oportunidade de termos vida para poder falar, viver, agir, crer na Sua palavra. Por isso aqui estamos para mais um pouco glorificar o Seu precioso nome. Ajuda-nos para que possamos ser revestidos com aquele espírito de humildade que vem do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. O único digno. Tem comentado um pouco sobre isto em outros cultos, e hoje eu quero deixar mais claro o que o irmão Branham tem clareado para nós sobre o ser digno. Aquele digno, ele é o honrado. Deus tem honrado esse digno. E o único digno que nós encontramos é o Cordeiro. Ele foi digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos.
Existe uma grande importância de crermos que o Cordeiro tomou o livro, porque se ele não toma o livro, tudo está perdido. Não é apenas o espaço de tempo que ele nos conquistou e fez o seu trabalho por nós de intercessão, mas é exatamente quando ele toma o livro e deixa a intercessão. Irmão Brana diz que se ele não tomasse o livro, toda a criação, tudo estaria acabado. Sexto selo, parágrafo 127. Foi por esta razão que João chorou, porque se ninguém pudesse pegar aquele livro, toda a criação, tudo estaria acabado. Ela simplesmente voltaria a átomos, a moléculas e coisas assim, e luz cósmica, e nem mesmo haveria criação, pessoa, nada mais. Então a necessidade dele tomar o livro. Foi por isso que João chorou. Porque Adão perdeu os direitos daquele livro. Ele perdeu quando ele deu ouvido à sua esposa. Que a pessoa perde os direitos quando dá ouvido à sua igreja. Sempre você tem que ver a esposa e a igreja. O Adão de hoje, o Adão do tempo do irmão Brana, ele perde os direitos naquele livro já restaurado, que já pode ser posto na mão do homem, não apenas na mão do Cordeiro, mas ele perde os direitos porque ele dá ouvido, como Adão deu ouvido à sua esposa, ele dá ouvido à igreja. E ela ouviu os raciocínios de Satanás, em vez da palavra de Deus. Vem? Isso foi perdido. Então, o trabalho de Cristo foi trazer de volta este livro, restaurar tudo para nós. A ele ouvi 48. Temos os recursos intactos de Deus em nossas mãos para mostrar Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Quando Deus fez o homem, ele o fez um Deus. Aí você sabe, é um Deus minúsculo, é o Filho, é o corpo. Ele lhe deu o domínio sobre a terra, mas o seu estado de queda derrubou aquilo. Ele parou de ter domínio. Mas o que foi perdido por Adão foi restaurado por Cristo. Ele disse: se disserdes a esta montanha, mova-te, e não duvidares em seu coração, mas crer que o que você disse acontecerá, você terá aquilo que disse. Todas as coisas, seja o que for que desejar, quando orar, crendo você, o receberá e o terá. Amém? Ele nos restaurou tudo o que foi perdido por Adão. Então, quando vem esta restauração, nós temos que entender que temos agora o direito. Nós não tínhamos direito quando Adão perdeu o livro, mas nós passamos a ter direito quando Cristo restaurou aquele livro de volta para nós, aquilo que foi perdido de volta. Só que quando Cristo restaurou aquilo de volta, o homem não tomou aquilo, ficou por 2000 anos sem tomar aquele livro, porque o próprio Cristo tinha que terminar o seu trabalho intercessório para depois tomar o livro. Então aqui vem a brecha, 238, o Cordeiro tomou o livro. Vejam, ele não é um animal, ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, porque quando fala em Cordeiro, o irmão Branco está dizendo, não é um animal, é uma pessoa,
é Cristo. E ele tomou o livro. Quem era este? O proprietário, o dono original, que tinha o livro da redenção em sua mão direita. E nenhum anjo, nenhum ser angelical, nada mais podia tomar o lugar. E esse cordeiro ensanguentado caminhou, tomou o livro em sua mão. O que traz a você toda a criação, tudo que estaria acabado, tudo pode ser restaurado, porque ele tomou o livro na sua mão. Você poderá tomar posse de tudo isto, além das curas, das bênçãos que recebe naturalmente. Está uma promessa, porque ele tomou o livro, tudo foi restaurado para nós. Por isso, no milênio, tudo está restaurado. Nós estamos vendo as coisas restauradas de um lado espiritual aqui, mas nós teremos tudo restaurado no milênio. Não haverá morte nem física. Aqui não há morte espiritual para o eleito. Por quê? Foi restaurado o poder do livro para o crente outra vez. Adão perdeu, Cristo restaurou tudo aquilo para nós. Amém. Então, irmão Branham continua dizendo: quem foi esse cordeiro ensanguentado, caminhou e tomou o livro em sua mão? Que foi? Irmão, esta é a coisa mais sublime na Escritura. Amém. Um ato que nem um anjo, nem nada poderia executá-lo. E o cordeiro veio e o pegou da mão direita daquele que estava sentado no trono. Agora, vamos clarear também isso, porque tem gente, os que creem na dualidade, eles têm aprendido com quem andou com o irmão Branham a dizer: você está vendo? Ele está dizendo que pegou da mão direita, tem que ter um braço, tem que ter uma outra pessoa. E o irmão Branham ensinou diferente, diz, ele tomou da mão direita, e mão direita quer dizer poder e autoridade. Então não é um braço humano, nem braço espiritual, nem mão espiritual. Aqui ele está mostrando que é o poder, a autoridade. Ele foi e tomou daquele lugar, aquele livro, de todo o poderio de Deus, toda a autoridade de Deus. O único que poderia tomar o livro era o cordeiro. Você pode ver que ninguém, sétimo anjo não pode revelar, João não pode comer o livro, enquanto o cordeiro não tomar o livro. Então, o cordeiro tomou o livro lá no tempo do irmão Branham, porque na visão de João, ele tomou o livro lá na ilha de Patmos. Na eternidade, ele já havia tomado o livro. Quando isso veio acontecer no tempo do irmão Branham, foi quando o cordeiro saiu do trono, havia terminado o seu espaço de intercessão. Então ele toma o livro que contém os nomes que Adão tinha perdido e vendido. Ele toma aquele livro, e estes nomes agora são chamados através da revelação deste livro. Quando este livro é aberto, então está chamando estes nomes. Por isso você entendeu, porque não chama Osmar, não chama João, você é chamado pela mensagem do dia, pelo mensageiro do dia. Você recebe o novo nome através do mensageiro do dia. Você recebe o nome de cristão através de Cristo. Você recebe o novo nome Branham através do mensageiro. Isso daí não é questão de eu mudar o meu nome, então esse nome não é o que está lá no livro da vida. Na verdade, o irmão Branham diz assim: quando foi feita a chamada do nome, foi como dizer William Branham, e eu estive ali. Irmão Neville, e ele apareceu ali. Então, este nome, eu não vou te dizer que lá na eternidade
nós vamos conhecer um ao outro assim, só se o irmão Brana falasse na mensagem. Mas a gente sabe que a gente é conhecido pelo nome do dia. Nós somos uma família Brana. Assim como nós fomos uma família de Jesus Cristo durante 7 eras. Mas agora o Cordeiro saiu do trono. E ele tem novo nome. E para ter novo nome, ele tem que mudar de ofício de Cordeiro para Leão. Para poder ter novo nome, para passar em Apocalipse 10, 1 a 3. E você vai ver ele manifestando como leão e não como cordeiro mais. O cordeiro com o livro em sua mão. A brecha 252. Agora, com o cordeiro, com o livro em suas mãos, nós estamos prontos para rogar a sua graça e misericórdia sobre nós, para abrir o livro selado com 7 selos para nós. É como uma oração que o irmão Brana faz. Diz: se o cordeiro está com o livro na sua mão, nós rogamos por sua graça e misericórdia que ele não fique apenas com o livro na mão, mas que ele abra o livro selado com 7 selos para nós e nos deixar olhar além da cortina do tempo um pouquinho. Aquilo que nós estamos vendo na revelação dos selos, você está olhando além da cortina do tempo, está fora do tempo, o tempo terminou e você está olhando além da cortina do tempo. É por isso que as pessoas têm dificuldade de enxergar essa verdade, porque ela não está limitada ao tempo. Quando você recebe essa mensagem que o Cordeiro tomou o livro, e não apenas tomou, ele abriu o livro, desatou os seus 7 selos, isto leva você além da cortina do tempo. E você é um mortal aqui na terra e tendo uma oportunidade de conhecer coisas da eternidade. Você só pode conhecer porque o Cordeiro tomou o livro. Amém? Aleluia. Ainda, quando o Cordeiro toma o livro? A brecha 215. Agora eu estou lendo tudo da mensagem da Nova Tradução. A brecha. Quando falo intervalo, é a antiga tradução. A brecha é esta tradução que você já tem agora. 215. É uma pergunta: quando o Cordeiro toma o livro? Aí, irmão Brana diz: quando ele se torna um leão, ele toma o livro. E ele é o Cordeiro, o único que pode tomar o livro. Mas quando ele vai tomar o livro, ele converte em leão, porque ele saiu da intercessão. Ele não é o Cordeiro, ele é o rei, ele é o leão. E ele está agora com o livro na sua mão. Agora, como o Cordeiro com o livro em suas mãos, nós estamos prontos. É o próximo parágrafo. E o Cordeiro veio agora de mediador entre Deus e o homem. Ele se tornou um leão. Quer dizer, ele veio, ele não ficou lá. Ele saiu da mediação. E o Cordeiro veio agora de mediador entre Deus e o homem. Ele se tornou um leão. Agora, quando o Cordeiro se torna um leão, ele não pode voltar ao trono que era do Cordeiro. Esse é o problema das pessoas não entender. Quando o irmão Brana diz: ele tomou o livro e assentou. Aí eles pensam que o Cordeiro tomou o livro e assentou no trono do Cordeiro. Ele tomou o livro e assentou no seu trono. Você vai estudando isso na mensagem do irmão Brana, 74, 78, do primeiro selo da antiga tradução. O irmão Brana diz que ele assentou no seu próprio trono. Ele saiu do trono da intercessão, o qual era o trono do Pai, e veio agora para assentar no seu próprio trono. Amém. O Cordeiro que já venceu, converteu
em leão. Ele se tornou um leão, e quando ele se torna um leão, ele toma o livro. A questão da pessoa pensar, ele tornou um leão e logo voltou a ser cordeiro, porque eles estão crendo que ainda ele está intercedendo. Mas ele saiu da intercessão. Se ele não saísse da intercessão e não tomasse o livro, tudo estaria perdido, a criação estaria perdida, tudo estaria acabado. Mas ele saiu e tomou o livro, venceu o tempo dele da intercessão. Ele toma o livro, onde contém os nomes de todos os seus redimidos, que foram redimidos através do seu sangue, e vem e revela este livro aos da última era da igreja. Amém. Esses são os seus direitos. Deus o reteve, o mistério, mas agora o cordeiro vem. Quando o cordeiro vem, toma o livro, ele converte em leão. Os mistérios nas mãos do sétimo anjo, e se os mistérios estão nas mãos do sétimo anjo, você vai ter que notar de que o livro está na mão dele, porque desceu do céu em Apocalipse 10, 1, até chegar na mão do sétimo anjo. Vamos aqui para nós podermos ver esse único, é o único cordeiro que pôde tomar o livro, é o único cordeiro que pôde converter em leão. E leão e cordeiro é o mesmo, só mudou o seu ofício. Como Pai e Filho e Espírito Santo são o mesmo, só mudou os ofícios, certo? Então assim o leão e o cordeiro e leão é o mesmo, só muda o ofício. Ele deixa o ofício de intercessor e passa agora a ser o leão, o rei. E quem é súdito dele passa a reconhecer ele como seu rei. Amém? 214, a brecha. Agora, falando do sétimo selo, sétimo anjo, ele vem e rompe os selos, solta todos os mistérios para eles, ele diz, para o sétimo anjo. E o cordeiro toma o livro, rompe os 7 selos, e pega aqueles mistérios e revela ao sétimo anjo. É aí que você tem que ver outra vez. Se ele revela ao sétimo anjo, outra vez o único digno. Você tem que ir vendo como tem o único digno. Você está ligado a este que agora está revelando os selos. Porque o único digno de tomar foi o cordeiro, mas o único digno de revelar é o leão. E o único que poderia tomar o livro e fazer o papel de leão na terra era o sétimo anjo. Porque no ministério do sétimo anjo, ele não estava mais como cordeiro, ele estava bradando como leão. Apocalipse 10, 3. Os mistérios nas mãos do sétimo anjo, tudo revelado, ele é o único. Os mistérios de Deus nestes 7 selos, vem, isso é o que ele disse aqui, todos os mistérios nestes 7 selos. Quem revela o mistério ao povo? Eu pensei no único aqui, exatamente por isso, porque ele é o único que pode tomar o livro, mas tem outro único que pode revelar estes selos. Não fica somente o único que tomou o livro, que é o cordeiro, mas tem o único digno de tomar a mensagem dada pelo cordeiro quando ele converte em leão, dada ao sétimo anjo, e ele toma aquele livro. Ele é o único que pode revelar aquele mistério ao povo. Não tem outro homem para revelar, porque este é o único. É nos dias da voz do sétimo anjo. Isso já aconteceu. Amém? Estou aqui com o parágrafo 301, a brecha. Mas a primeira coisa que representou aquela redenção
foi o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória, abriu o livro, rompeu os selos e enviou abaixo para a terra, para o seu sétimo anjo revelá-lo ao seu povo. A gente vai ver que tem gente nos Estados Unidos, o povo, que é assim chamado povo do irmão Brana, povo do sétimo anjo, nos Estados Unidos, que não viu o livro aberto. Eles estão se identificando com aquele que não é povo. Eles não viram os trovões revelados. Eles estão se identificando que eles não são povo, porque o cordeiro venceu, tomou o livro e mandou para a terra aquele livro aberto para o sétimo anjo revelá-lo ao seu povo. Sempre Deus precisa de uma pessoa para fazer aquele trabalho. Então ele precisou do sétimo anjo para revelar. O anjo forte não desceu do céu direto, começou a pregar por todo lado. Não, ele desceu do céu, mas ele tinha um lugar para ele descer. Ele tinha que descer do céu no sétimo anjo. E naquele sétimo anjo, dar a mensagem, o livro aberto para ele, como nós já vimos em Apocalipse 10, de 1 a 7, que o sétimo anjo tomou aquele livro no seu dia, depois que o cordeiro converteu em leão. Ele não bradou como cordeiro. Se você lê onde nós lemos aqui Apocalipse 5, ele é o cordeiro, o único digno. Mas quando você vê em Apocalipse 10, já não é cordeiro mais. Aquele cordeiro já está bradando como leão. É o mesmo, só que agora ele mudou de ofício. Ele não é mais intercessor, ele é rei. É um reinado espiritual sobre o povo. Amém. Ainda vou falar sobre isso daí, mas vamos terminando esse pensamento. Ele tomou o livro, glória, abriu o livro, rompeu os selos e o enviou abaixo para a terra, para o seu sétimo anjo revelá-lo ao povo. Aqui o editor diz: a congregação regozija. Sabe, eles ouviram pela primeira vez. Vocês faz 15 anos que estão ouvindo. Está até difícil de regozijar. É 15 anos ouvindo. Irmão Brana estava falando isto pela primeira vez na sua congregação. Então o povo regozijou em saber que o cordeiro toma o livro, converte em leão e desce para a terra. Ele envia abaixo para a terra, porque ele mesmo vem como anjo forte e pisa no mar. E pisa na terra, no mar com o pé direito e o esquerdo na terra, se convertendo em sétimo anjo. Foi isso que ele fez, mas já estava com o livrinho aberto na mão. Isto que é importante. Você quer procurar o livro, ele não está no céu, ele esteve lá. Você quer procurar com Adão? Não, ele perdeu. Para onde ele foi? Para as mãos do dono original, Deus. Mas você vai procurar ele durante as 7 eras, você vai encontrar ele nas mãos de Deus. Mas você não pode olhar nele, você não pode tocar nele, você não pode fazer nada, porque ele está na mão de Deus, aquele livro. Você quer tocar nele? Vamos chegando mais próximo. Você vê o cordeiro convertendo em leão e já tomou o livro. Irmãos, é bom, isso daqui não é sacrílego, mas é bom ver, tomar o livro um da mão do outro. O cordeiro foi e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, do Todo-Poderoso, que ele é um espírito que enche os céus e a terra. Por isso que mão direita é poder e autoridade. Deus é espírito e ele enche os céus e a terra, e o livro estava ali. E agora temos o cordeiro que passa ali, pega esse livro. Ele não podia pegar esse livro enquanto o último eleito não entrasse, para terminar a intercessão
e ele poder entrar num outro ministério de um reinado espiritual, de um domínio espiritual sobre a sua possessão. Amém? Aleluia. Oh, ali está você. Ó, que coisa que aconteceu. Os gritos, os louvores, os aleluia, a unção, o poder, a glória, a manifestação. A congregação continua se regozijando. A primeira vez que se ouve, você regozija. O marido diz: eu te amo. A primeira vez é namorado. Aquilo foi a voz tão forte. Aí depois você casa. E se você falar todo dia que te ama, eu te amo, eu te amo, aquilo nunca mais vai causar aquela emoção que causou lá no princípio. Porque já está ouvindo várias vezes. E quando nunca ouviu uma vez, se ouvir uma vez já é alguma coisa. Então isso daqui deveria fazer regozijar o eleito que ainda não ouviu nenhuma vez e agora ele vai ouvir. Agora ele está ouvindo que o Cordeiro tomou o livro, saiu do trono, converteu em leão, desceu como anjo forte, pisou no mar e na terra, no mar entre gente, na terra é se materializando nos Estados Unidos. Ele desceu, estava num homem, agora esse homem pegou o livro na mão. Vamos ver a diferença. O Cordeiro tomou o livro da mão do Todo-Poderoso, do dono original. Mas o sétimo anjo, ele não tomou o livro. O sétimo anjo recebeu o livro. O sétimo anjo, ele veio apenas preparado para receber o livro, que o anjo forte desceu com o livro aberto na mão. Ele estava descendo. Brana não estava subindo para tomar o livro dele, não. Ele estava descendo com o livro aberto na mão. E o sétimo anjo na terra recebeu o livro aberto, porque era ele que tinha comissão de revelar estes 7 selos ao povo de Deus. Amém? Olha, você vê que tem uma diferença depois de você ver a João ir ao anjo forte, que o anjo forte estava materializado em William Branham. João vai ali e toma o livro. João toma o livro para poder mostrar isto para a igreja, para profetizar a povos, reis, nações e línguas. Que você seja, eu quero que você entenda isso, que você seja este João. É você. Porque cada um tem que pegar o livro, cada um tem que comer o livro. Então você tem que ter este ministério como esposa, já que João representa a esposa de Cristo, você tem este ministério também de tomar o livro e comer. Agora é hora de comer. O sétimo anjo finaliza todos os mistérios. A brecha 220. Outros têm conjecturado nas eras denominacionais, mas vejam, ele deve ser este homem, o sétimo anjo. Apocalipse 10, de 1 a 4. O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele. Ninguém mais. Se aparece um anjo antes de William Branham, não tem os mistérios dados a ele. Se vem um anjo depois de William Branham, não tem os mistérios dados a ele. Os mistérios foi dado no tempo do irmão Branham, o sétimo anjo. Deus pegou e deu todos os mistérios para ele revelar. Aí o irmão Branham diz, e finaliza todos os mistérios. Ele não vai deixar para outro finalizar os mistérios. Você pode ver que o que tem João a fazer é pegar aquilo e profetizar outra vez. Porque você já sabe de novo nome, você sabe de 7 trovões, você sabe de 7º selo, você sabe de visão da tenda. Agora tem que pegar aquilo
e só pregar outra vez, e ao falar outra vez, aquilo torna-se mais claro. Tem hora que alguém fala uma coisa para você, você não entendeu direito, você diz, hã? Ele repete. Ao repetir, aquilo fortalece. Você fica sabendo aquilo pela segunda vez, e a segunda vez clareou mais para você. É isto que é o ministério da esposa na terra, de João comendo o livrinho, eu e vocês comendo o livrinho, o que vai fazer? Vai fazer mais claro a mensagem. Os Estados Unidos ouviu uma vez, nós duas. Os Estados Unidos ouviu uma vez. Nós aqui estamos repetindo. Nós lemos uma vez e estamos ouvindo outra vez. Isso aqui está repetido, porque você já leu. Durante todos esses 50 anos que irmão Brana pregou os selos, todo mundo já leu. Mas agora estamos repetindo para quem leu. E a hora que repete para quem leu, então aquilo clareia. A pessoa passa a entender melhor. Amém. Bem, tenho aqui ainda a brecha 244. Eu quero que você vá notando o livro mudando de mão. Agora ele tinha o título da propriedade da redenção. Ele, Deus. Ele o tinha em sua mão. Agora, aquele título de redenção passou para a mão do Cordeiro. A mediação havia sido feita agora. Ele o tinha em sua mão. Antes, tem que ser de uma forma representativa, simbólica. Antes, o Todo-Poderoso tinha o livro em sua mão. Depois que o Cordeiro saiu do trono, ele converteu em leão, aí ele tomou o livro da mão do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele foi o único que completou o trabalho aqui na terra, fez o trabalho da salvação, da libertação e de tomar o livro de novo para poder dar para o homem. O primeiro Adão nos vendeu, o segundo Adão nos comprou de volta. Quando o primeiro Adão vendeu, ele vendeu nós, vendeu o livro, vendeu tudo. Como ninguém podia ficar com o livro, ele voltou para a mão do Deus Todo-Poderoso. Como Deus não podia, em espírito, fazer o trabalho da redenção, morrer e verter sangue, Deus gerou um corpo chamado Filho. E este corpo sangrou. E não era outro senão o próprio Deus, era o corpo de Deus. Deus é espírito. Mas ele teve um corpo que sangrou para me comprar e para te comprar. Então ele já pagou o preço no seu próprio corpo. Amém? Então ele tomou o livro. Agora já não está na mão de Deus. Está na mão do Cordeiro o livro. O Cordeiro converteu em leão, desceu com o livro aberto e deu para o sétimo anjo revelá-lo ao seu povo. O sétimo anjo pegou o livro aberto e revelou ao povo nos Estados Unidos. Aí depois nós só temos essa parte final. É só para sermos ajudados. O que é estes 7 selos, estes 7 trovões? A festa das trombetas, 126. Agora, alguém disse, bem, aqueles 7 selos, irmão Brana, que serão revelados nos últimos dias. Alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus. A irmã Brana diz, não, senhor, isso não pode ser. Não vai revelar mistério para você aproximar de Deus. Para você aproximar de Deus, você já teve Cristo, Calvário, para aproximar de Deus. A revelação dos 7 selos não é revelando mistério para você aproximar de Deus. Ele diz, não, senhor, isso não pode ser.
quem tirar uma palavra desta Bíblia ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. É assim como você não pode mudar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque aquilo já foi dado no Calvário para nós. Não se pode mudar aquilo, não se pode aumentar, não se pode tirar, porque aquilo foi dado a nós. E assim é a revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 selos nos últimos dias não era para ensinar o povo a aproximar de Deus, não era. O rapaz falou com a irmã Brana, é para isso? Ele disse, não, senhor, isso não pode ser. Quem tirar uma palavra desta Bíblia ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? É uma revelação. O que é os 7 selos? O que é os 7 trovões? É uma revelação do que tem falado lá atrás. É uma revelação. Falou lá atrás, mas não entendeu. Então está sendo revelado. Falou ali atrás sobre o 7º selo, sobre o novo nome, mas não entendeu. Então agora está sendo claro para nós, quando a noiva João profetiza outra vez aquilo. Mas foi falado ali atrás. Já foi escrito aqui. Já foi revelado também aqui. Está aqui. É para revelar o que foi escrito. Então para a noiva, para João, é pregar o que foi revelado. Vem, porque você não pode adicionar nada a isto ou tirar uma palavra disto. João tinha que comer o livrinho. São expressões do irmão Brana em 1961. Apocalipse capítulo 5, segunda parte, parágrafo 100. E este 7º livro dos 7 planos de redenção tem nos sido trazido. E é isto o que este livro contém. Agora, nós vamos até o capítulo 10, onde este poderoso anjo proclama algo, que é o 7º anjo. E ele tinha um livrinho, o 7º anjo tinha um livrinho, que João tinha que comer. As pessoas, elas não são humildes para poder chegar e ver, olha, nós precisamos de comer esse livrinho. Mas comer esse livrinho, quem pegou na mão do 7º anjo? É fácil. Quem pegou da mão do Todo-Poderoso? O Cordeiro. Quem pegou da mão do anjo forte? O 7º anjo. Quem pegou da mão do 7º anjo? João. Ele tinha que comer esse livrinho. João tinha que comer. Outros não puderam comer. Não fala de outros apóstolos, fala de João. Ele tinha que comer. E quando ele comeu, ele chegou a seu ventre e era amargo, mas em seus lábios o livrinho era doce. E você pensa que comeu o livrinho, não comeu o novo nome, como que comeu o livrinho? A pessoa não tem jeito de comer o livrinho sem comer o novo nome. O livrinho é do novo nome. O livrinho vem manifestado no 7º anjo, que revela o novo nome de Deus na terra, o HM, que não foi revelado por Jesus Cristo, mas tinha que ser revelado através de um outro personagem de São João capítulo 14, verso 12. Ele teria que fazer isso nesse dia. Ele tinha que pegar o livrinho e trazer o livrinho para nós, revelar esse livrinho para nós. E o João tinha que comer o livrinho. Eu quero que você toma isso aqui para você. Não pensa isso só numa pessoa agora. Isso aí já foi comido lá no ano 2000, foi comido por uma pessoa. Mas depois do ano 2000, não é mais por uma pessoa.
é o corpo que está comendo. Agora é o corpo que está alimentando daquele livrinho. Agora, não se pode alimentar daquele livrinho num outro lugar, num outro corpo, não tem jeito. Você tem que crer da mesma forma, você tem que ver a sequência do livro ser tomado da mão do Todo-Poderoso, o livro vindo para a mão do Cordeiro e trazido para a mão do sétimo anjo, o livro na mão do sétimo anjo, revelado, pregado para a igreja, e João vai e toma o livrinho, conforme Apocalipse 10, 8 a 11, toma o livrinho e come. Isto já foi feito. Agora nós temos que sentir não mais o doce, mas o amargo do livrinho. Tem que sentir o amargo. E você ver pessoas boas, pessoas que precisavam viver esta mensagem, precisava andar neste mesmo caminho, pessoas que precisavam pertencer à mesma família da revelação. Branham não é uma denominação partida dentro do próprio grupo de William Branham. Branham é uma família não dividida. E você pode pegar a família Branham no natural, não consegue ficar junto tudo. Nós temos o irmão Billy Paul, nós temos o irmão José Branham, a irmã Rebeca que já partiu. Parece que está tudo bem, mas está faltando ali para completar a família Branham. Você pode ver que eles falam nesses todos, mas não fala na Sara. E é a família Branham. A família Branham não está completa, toda na voz de Deus. Esta é a família natural. Eu não estou falando de uma família natural. Irmão Branham não falou da família natural. Ele falou da família espiritual. Ele diz: Branham não é uma denominação, Branham é uma família, e nela você não entra, nasce. Irmão Branham estava falando da família espiritual e não da família natural. Na família natural você pode tê-la incompleta, não tê-la em unidade, mas a família espiritual de Branham, ela tem que estar unida, ela tem que estar. E todos estavam no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como de um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então estavam todos no mesmo lugar, estavam todos crendo da mesma forma, estavam todos falando aquelas mesmas línguas. Eles não percebem isto. O único digno, estou encerrando, o livro na mão de Deus foi perdido por Adão, então ele volta para a mão de Deus, o único que podia ter o livro. Satanás não podia ter este livro, mesmo que Adão, um filho de Deus, perdeu os direitos naquele livro, mas o diabo não podia tomar o livro. O único que podia ter o livro de volta era Deus. Então, a minha palavra não volta vazia, diz o Senhor. A palavra é o livro. É que você tem que ver. A palavra é Jesus em carne. Você começa a ver a Bíblia, é Cristo. Cristo é a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. É Cristo, Ele é a Bíblia, Ele é a palavra. Não tem as palavras de Deus, é a palavra de Deus. É o livro de Deus. Então, o livro na mão de Deus, o único. Porque Adão perdeu. O livro na mão do Cordeiro. E ele tomando o livro e abrindo o livro. Resgatando os direitos. O único, o Cordeiro. Eu tenho aqui os parágrafos. É bom deixando aqui para vocês, mas está tudo na nossa leitura. O livro na mão do sétimo anjo. E o que o sétimo anjo faz com o livro? Ele tomou o livro aberto
Ele tem que revelar aquele livro, pregar aquele livro para o povo dos Estados Unidos. Foi isso que o irmão Branham fez. O sétimo anjo, o único. Nós conhecemos os nomes Billy Graham, Oral Roberts, irmão Allen e assim por diante, grandes personagens, mas o único que pôde receber o livro quando o anjo forte desceu com o livro aberto para a terra e pisou no mar e na terra, ele deu aquele livro para o único que podia tomar o livro, o único digno que podia na terra tomar o livro. Irmãos, se desse para entender aquilo que Adão perdeu, ele perdeu o poder da palavra falada. Quando chegou o Branham, ele já estava, era o outro homem. Eu não tenho assim, a palavra, o terceiro, mas é Adão o primeiro, Jesus o segundo Adão, mas Branham é o terceiro Adão. O primeiro Adão perdeu o livro, o segundo Adão resgatou o livro, o terceiro com o livro na mão outra vez. É homem. Por isso aquilo que Adão podia fazer lá no princípio, dar nome aos animais, estava tudo sobre a jurisdição dele. Deus pôs na mão dele. Ele tinha que fazer aquilo. Agora estava na mão de um homem outra vez aqui na terra. William Marion Branham, curando, expulsando demônios. Isso, muita gente tem ministério, mas para falar a palavra, para pregar a mensagem verdadeira, para criar esquilo, como foi dito lá no princípio, haja luz e houve luz. Aquele mesmo Espírito que disse haja luz e houve luz, estava agora num homem dizendo haja esquilo. Era o mesmo Espírito. Então aqui você tem o livro na mão do homem outra vez. Adão perdeu, Jesus restaurou este livro. Branham tomou este livro e pregou este livro para nós, porque todos os mistérios estavam para o sétimo anjo revelar para a igreja. Mas João, o único digno, a igreja, uma igreja, não tem mais do que uma. Deus não tem duas esposas, Deus não tem uma meia esposa, Ele tem uma esposa. Lá o livro não foi dito assim, João, Pedro, Tiago, toma o livro, não. Era João, era para João que estava naquela visão, era para ele tomar o livro. Então nós temos que entender isto, o único digno de tomar o livro era o Cordeiro, de reter o livro era Deus, de revelar o livro era o sétimo anjo, de comer o livro era João. Pai, nós te damos graças, Senhor, ainda que muitos podem não entender, mas reconhecemos que o Senhor já fez isto por todos nós. Agora, o que temos que fazer é só crer, Senhor, e prosseguir, porque todas as coisas, todas as cópias, vêm depois destas pregações, vêm depois destes ensinamentos. Todos os demais ensinamentos virão depois, porque o Senhor sempre tem o seu ensinamento do sétimo anjo primeiro. Não adianta outro querer revelar. O Senhor tem João comendo o livro primeiro. E não adianta outro dizer que comeu, tem que comer da mão de João, tem que comer da mão do sétimo anjo, e assim por diante. Estamos agradecidos, Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de ter uma igreja honrada, um povo honrado, que honra a sua palavra, e que o Senhor o honra através da confiança de dar o livro para eles não perverter. O Senhor sabe, este não aumenta, este não diminui, é para este que eu dou o livro. Ajuda meu irmão, minha irmã, que ele possa tomar o livro, que ela possa tomar esse livro e comer este livro, assim como João fez, em nome do Senhor Jesus Cristo.